Olá! Voltei agora para ficar, por quê? Porque aqui é o teu lugar, Sala. Aqui é o meu lugar. Muito bem, caros amiguinhos. Tem multa contratual, caso tu não... Minha gente amiga, boa tarde, boa noite, bom dia. Muito se fala em alta disponibilidade, segurança, redundância e milhares de conceitos sobre nuvem. Mas para isso acontecer é necessário que tenha uma infraestrutura que suporte todas essas milhares de palavras, milhões de conceitos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a infraestrutura global da AWS, como que ela é dividida, regiões, zona de disponibilidade e etc. Depois da vinheta. Mas antes de seguirmos este vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, na nossa página do Instagram e em todas as redes sociais da Cofops para fortalecer a amizade, o conteúdo. Dá um like também, dá uma olhada nos vídeos anteriores e se gostar dá um like lá. Muito obrigado. A ideia hoje é falar especificamente sobre AWS. Obviamente as demais clouds, elas também possuem uma infraestrutura distribuída, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre AWS. Certo, André Guilherme? Eu estou ansioso para saber, porque eu não sei onde é que fica. Vamos iniciar falando sobre regiões. As regiões da AWS, elas são locais físicos distribuídos pelo globo terrestre. Quanto mais próximo a uma região estiver dos nossos queridos usuários, menor será a latência, ou seja, melhor será a experiência desse usuário com o nosso sistema. Cada região possui pelo menos 3 zonas de disponibilidade. Depois a gente vai falar o que são essas zonas. Você sabe o que é uma zona, André Guilherme? O meu voo, ele não era uma AWS, mas ele tinha duas. Zonas? 2 zonas. De disponibilidade. Toda a vida aberta. Muito bem, cada região, depois a gente vai entrar no assunto do que é uma zona de disponibilidade, mas por enquanto o importante é saber, cada região tem pelo menos 3 zonas de disponibilidade, certo? Cada região tem seus próprios recursos e uma região não tem uma ligação direta com outra região, ou seja, elas não compartilham recursos, elas são totalmente isoladas. Embora a própria AWS tenha suas ligações de alta velocidade, mas uma região não conversa com a outra. Por isso que quando você tem um recurso dentro de uma região e vai fazer uma transferência de dados para uma outra região, você paga o tal do Data Transfers, certo? Por este motivo, porque elas têm uma ligação direta, mas não uma disponível para os usuários. Aí tem que usar a chave. Diferente da ligação direta. Tem que usar a chave. Entendi. Não tem jeito. Atualmente a AWS está em 31 regiões. Ô, louco, bicho! Exatamente. Só no Brasil? Não. No planeta? No planeta são 31 regiões. Não é uma zona de disponibilidade. E aqui no Brasil é só em São Paulo, Sala? Exatamente. Aqui no Brasil, a única zona do Brasil é São Paulo. Entendi. Certo? Um outro detalhe importante sobre as regiões é que nem todos os serviços executam em todas as regiões. Por exemplo, até algum tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, o serviço Cognito, o serviço de diretório de identidades da AWS, não existia aqui no Brasil. Ele existia somente em outras regiões e recentemente foi adicionado. Então eles até têm uma política de colocar primeiro o serviço em algumas regiões e 12 meses depois expandir para outras. Eu não sei exatamente qual que é a regra, mas a informação importante aqui é que nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões, certo? De repente você vai precisar usar um serviço que só está lá na Virgínia ou só em Oregon, em compensação toda a sua infra está aqui em São Paulo. Vai ter que ser assim, não tem jeito. Zonas de disponibilidade, zonas que o querido avô do Gui entende muito bem. Cada região existem data centers agrupados. Esses data centers são o que a gente chama de zona de disponibilidade. Como eu já falei anteriormente, todas as regiões, todas as 31 regiões espalhadas pelo planeta, tem no mínimo 3 zonas de disponibilidade. Essas zonas são ligadas através de infra própria da AWS e elas possuem link de alta velocidade e elas funcionam como redundância. A transferência de dados entre uma zona de disponibilidade e outra dentro da mesma região, ela não é cobrada. Obviamente que o serviço, quando você opta por utilizar em 2 regiões, você vai pagar mais pelo serviço. No entanto, a transferência de dados entre essas 2 zonas, ela não é cobrada. Um detalhe bacana é que as zonas de disponibilidade dentro da mesma região, elas ficam distantes alguns quilômetros, porém nenhuma delas passa de 100 quilômetros. Então elas têm uma certa distância para que eventos, principalmente naturais, quando
atinge uma região, não atinge a outra. No entanto, essa distância entre uma zona e outra não passa de 100 km. Outro detalhe sobre as zonas de disponibilidade é o multi-AZ, ou seja, é quando você possui um serviço que roda em mais de uma zona de disponibilidade. Por exemplo, um banco de dados, um RDS ou uma EC2, você pode ter várias instâncias EC2 rodando cada uma em uma zona de disponibilidade e ter um load balancer para fazer o balanceamento entre elas. Atualmente existem 99 zonas de disponibilidade ao redor do mundo. O próximo conceito que falaremos agora é sobre ponto de presença ou Edge Location. Os Edge Locations são utilizados para entregar o conteúdo mais próximo dos usuários e basicamente ele é utilizado pelo CloudFront, que é a CDN da AWS. O que isso significa? Quando você está acessando um serviço que utiliza CloudFront e utiliza o Edge Location, você vai acessar o recurso da AWS que está mais perto da sua conexão de internet. Atualmente são 450 pontos de presença espalhados em 90 cidades e 48 países. É força de ponto de presença. Pensa no investimento que a AWS precisa fazer para manter toda essa infraestrutura global. Mas o que é um ponto de presença? O que é um ponto de presença, caro André Guilherme? É um ponto onde tem algo presente. Algo presente. Entendi. Não, são pontos onde existem cache de alguns serviços para entrega ao usuário. Muito bem, já falamos sobre as regiões, falamos sobre zona de disponibilidade, famosas AZs, e falamos sobre ponto de presença, que são as Edge Locations. Agora eu vou falar sobre um conceito que nem todo mundo conhece, são as Local Zones. Vou explicar dando um exemplo. Vamos supor que nós temos toda a nossa infraestrutura lá na Virgínia, nos Estados Unidos. No entanto, temos muitos usuários lá na Europa, lá na Irlanda, certo? O que é uma local zone? Uma zona local, ela é uma extensão de uma região. Ou seja, eu tenho uma região da Virgínia, por exemplo, que está localizada lá nos Estados Unidos, e eu tenho uma extensão dessa zona em um outro local físico, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou expandindo a atuação da minha região. Que a região é um ponto físico em determinado local, eu estou expandindo para uma outra cidade. Atualmente existem 32 zonas locais, ou seja, 32 extensões de regiões da AWS. No Brasil, em breve, teremos uma extensão da região lá da Virgínia, que será no Rio de Janeiro. Veja, não é uma zona de disponibilidade e não é uma região nova que teremos no Brasil. Ela é uma extensão da região da Virgínia. Então, se eu tenho a minha infra toda lá na Virgínia, eu vou poder entregar recursos de maneira mais rápida aqui no Brasil. Para o Zé Felipe? Por que o Zé Felipe, caceta? Não conhece a Virgínia? Como já falamos, no Brasil temos apenas uma região, que é a região de São Paulo, que ela foi lançada lá em 2011, então é a única região que a gente tem, e teremos uma Edge Location no Rio de Janeiro, ou seja, não temos mais nenhuma outra infraestrutura da AWS no Brasil. Brasil. Muito bem, todas essas situações que nós falamos até agora, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de infraestrutura que está localizada na infra da Amazon, certo? Nada local, tá tudo isso é gerenciado e está em pontos físicos da Amazon. No entanto, existe um serviço pouco conhecido também, pelo menos por mim, da AWS, que é o AWS Outposts, que nada mais é uma extensão da AWS que pode ser colocada dentro do seu próprio data center. Vamos supor que sua empresa é do ramo financeiro ou qualquer outro ramo, no qual há uma legislação ou uma questão de negócio onde você precisa ter a sua infra dentro de casa, precisa ter um data center próprio, não pode ficar num local terceirizado. A AWS disponibiliza através de racks ou servidores vários serviços que rodam lá na nuvem, como instâncias RDS, EC2, diversos outros recursos, outros serviços. Eles disponibilizam esse recurso dentro de um servidor local no data center, de maneira on-premise. Obviamente que todo esse serviço é gerenciado por eles, então a única coisa que o sysadmin lá, que o inframan vai fazer é plugar o servidor no rack, ou se ele optou pela opção de rack, ele recebe um rack inteiro da AWS, coloca no data center, liga na tomadinha, pluga o cabinho de rede e já era. O resto todo a AWS faz, é a própria AWS quem vai gerenciar e subir todos os serviços. Só a título de curiosidade, no Brasil, os servidores nessa modalidade de serviço, cada servidor
custa a partir de $800 e cada hack custa a partir de $7.000. Então, por mês. Então, Tá barato demais. Tá barato demais. Então, se você precisa, né, tem essa necessidade de rodar coisas locais ou simplesmente quer porque seu chefe disse, não, eu quero tudo aqui no nosso data center. Tá aí. É um investimento muito interessante. Muito bem, gente. Nesse vídeo, então, falamos sobre regions, zonas de disponibilidade e outros conceitos da Amazon. Nada prático, tudo conceitual, mas dependendo aí do seu projeto, da sua infra, provavelmente você vai ter que usar essas zonas, essas regiões para provisionar sua infraestrutura. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixa o like e deixa o comentário que a gente refaz esse vídeo inteiro, ficando talvez em mandarim. Um abraço e Kamigo. Sabe como é que é tchau em mandarim? Sim. Muito bem.